seja muito bem-vindo. Meu nome é João Pedro Roriz e eu estou aqui a pedido da professora Rosária, que me solicitou um tema muito interessante para psicólogos, psicopedagogos, analistas, artistas, professores. A adolescência e suas complexidades. Esse é um tema que me atraiu a vida inteira. Sempre fui fascinado pela adolescência. Escrevi livros para os adolescentes e dedico já há 20 anos à educação de jovens e adolescentes. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre essa minha experiência com vocês. Vamos lá? Vamos falar então sobre esse tema fascinante que é a adolescência e suas complexidades. Sob o ponto de vista jurídico, o adolescente é aquele compreendido entre 12 e 18 anos. No sentido biológico da coisa, é uma fase de transição entre a infância e o adulto, só que com características peculiares causadas pela questão da puberdade. Sob o olhar psicanalítico, é muito interessante. O adolescente ele tem a libido focada nas atividades intelectuais. Então, ele é um expert em aprender. É a melhor fase para o adolescente entender como é que o mundo funciona. Não é à toa que é nessa fase que nós buscamos instruir o indivíduo. Sob o olhar também psicanalítico, é interessante analisar que todas as informações introjetadas pelo adolescente ao longo de sua vida, em relação à família, subjetividade, local onde ele vive, elas são colocadas à prova num mundo real, num mundo de experimento. Para isso, muitas vezes o adolescente vai criar um avatar de si mesmo, uma espécie de mito pessoal sobre si e colocar esse mito à prova o tempo todo. Isso explica muito dos impulsos do adolescente, às vezes das coisas que ele pratica e que nem sempre estão de acordo com a realidade. Os pais às vezes se ressentem disso, os professores também. Sobre um olhar pedagógico, o Piaget vem dizer para a gente que ele está passando pelo operatório formal, ou seja, ele consegue ver o mundo a partir de um viés objetivo, prático, concreto, mas ele também consegue olhar o mundo de forma abstrata, o que facilita muito a educação. O senso comum vai dizer que o adolescente é aquele chato, mala sem alça, desconecto, confuso, desordeiro, rebelde, sem causa, aborrecente. Evitem esse tipo de taxação, de taxonomia em relação ao adolescente. Entenda que essa é uma fase da vida brilhante, passageira, muito rara na vida da gente. E é uma fase de muitos aprendizados, uma fase muito importante. E se a gente não estuda a adolescência, a gente fica com preconceito, discriminação em relação a essa fase da vida. Estudos neurológicos agora muito recentes vêm acabar com alguns mitos que as pessoas têm em relação aos adolescentes. Ele é movido pelos hormônios dele. A gente escuta muito falar isso, né? Na verdade, gente, tem uma doutora chamada Frances Jensen, que estudou o cérebro adolescente, e ela vem trazer várias informações interessantes para a gente sobre isso. Para começo de conversa, o adolescente não tem mais hormônio do que um adulto. Isso é mito. Ele tem esse hormônio mais concentrado em algumas áreas específicas do cérebro. O comportamento adolescente ele é muito regido por uma insuficiência ainda da razão. E isso tem, vamos dizer, uma explicação na forma como o cérebro adolescente funciona. Então não tem muita relação com o hormônio, não. Tem mais relação com a falta de experiência do cérebro em lidar com essa taxa hormonal, que é liberada no começo da puberdade. O que acontece? O cérebro humano ele demora 26 anos para se formar. O córtex pré-frontal, essa partezinha aqui da frente, é a última que se forma, porque ele se forma de trás para frente. Então o adolescente está muito à mercê do sistema límbico, que é o sistema central emocional dele. E o córtex pré-frontal, que não está completamente formado, não dá a ele toda a capacidade racional que um adulto teria. Por isso que o adolescente tem que ser protegido pelos adultos. Uma informação importante sobre o cérebro adolescente. Existe uma glândula no ser humano chamada tetrahidropregnenolona. A sigla dela é mais fácil, THP. Essa tetrahidropregnenolona, THP, ela no adulto funciona de uma maneira muito interessante. Diante de algo desconhecido, de algo novo, ela lança uma substância no cérebro que faz o adulto ter calma, ter tranquilidade
para a tomada de decisões. No adolescente, ela funciona de uma forma completamente diferente. Essa mesma substância jogada pela THP faz ele se sentir ansioso, liga aquele sistema de luta e fuga. Então você vê, não se sabe muito bem ainda o motivo pelo qual o efeito é contrário nos adolescentes, mas a gente já sabe que é isso que acontece. Isso, de certo modo, se você parar para pensar, modela muito o comportamento e o pensamento do adolescente. Então vamos lá, vamos resumir aqui rapidamente. Ele está movido pelas emoções, passando por uma fase onde o cérebro está aprendendo a lidar com toda a taxa hormonal que ele agora tem liberado no sangue. Quando criança não tinha tanta taxa hormonal liberada no sangue, como agora na fase da adolescência, isso vai permanecer pela vida toda, então ele está aprendendo a lidar com isso. E para dificultar ainda mais a situação, o camarada não tem tanta experiência de vida, cria um avatar de si mesmo para tentar se colocar à prova em relação ao mundo externo, e tem a THP, que é essa glândula que, em situações de dificuldades, em vez de acalmar o sujeito, lança uma substância que o deixa ansioso, com um sentido de luta e fuga. Agora, vamos pensar na parte boa. Já pensamos nessa parte física do adolescente, vamos agora olhar o que é que fascina no adolescente. Eu particularmente trabalhei com esse público a vida toda e eu tenho muito amor pelos adolescentes, pelas coisas boas que eles possuem. O adolescente, ele é capaz de fazer coisas notáveis. As ideias que você tem na adolescência, você deve guardar, porque você vai usar essas ideias para a vida toda. Quando a gente fica mais adulto, é engraçado que a gente está muito preocupado com o modo de ser, no que se refere àquilo que nós já entendemos que é a realidade por conta da experiência, e a gente costuma deixar de lado a inventividade. Não deveria ser assim, mas isso acontece bastante. O adolescente, ele é muito inventivo. Ele aprende a aprender o tempo todo, ele está o tempo todo reciclando conhecimentos. Então ele tem ideias fora da caixinha, como a gente fala. Isso por conta da flexibilidade neural. Como ele ainda está formatando esse sistema cerebral, ele ainda tem muita flexibilidade e consegue se adaptar o sistema nervoso dele diante de situações novas. Tem que pensar que isso é uma faca de dois gumes, tá, gente? Porque da mesma maneira que ele aprende coisas boas, ele também pode aprender coisas ruins. Então é muito bom que ele seja conduzido para atividades positivas que ajudem ele a se sentir bem e que também o ajude a lidar bem com a comunidade em que ele vive. O adolescente, ele possui uma caixa preta com todos os conhecimentos adquiridos desde a infância, isso às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Quando o adolescente ele é incentivado a produzir, a ser criativo, ele usa isso a favor dessa aventura, dessa necessidade. Quando ele é muito protegido, os psicanalistas costumam dizer que ele acaba, essa superproteção acaba inibindo o édipo estrutural dele. E isso faz com que ele valorize ainda mais um narciso que está dentro dele, que na verdade é fruto de uma imaginação sobre ele próprio. O adolescente tem uma característica maravilhosa. Quando ele vê uma causa que ele acredita, que ele entende, ele abraça essa causa. Por isso que é sempre muito bom você explicar para ele o que é que está na tua cabeça, para que ele entenda e compre essa briga junto com você. Para isso, meu amigo, você precisa entender quem é esse adolescente. Não o nome e o CPF dele, a idade dele, porque isso está muito claro, mas quem é que ele é aqui dentro. Quem ele pensa que ele é perante a vida. Se você descobrir essa caixa preta do adolescente, você tem acesso a ele. O que é que move o adolescente? Vamos lá? Curiosidade, elementos que fujam do cotidiano, novas palavras, rompimento com os pais é um tema interessante abordado nos filmes. Se você olhar os filmes adolescentes, não tem pai, não tem mãe ditando regra. Autonomia, né? O adolescente curte isso. Ele curte saber que existe a regra, mas ele não quer a regra imputada diretamente a ele. Ele quer descobrir a regra. Ele quer entender por que a regra funciona. E se ele não entende por que a regra funciona, ele testa os limites. Daí vem todo aquele estereótipo de que o adolescente é rebelde, que ele gosta de testar os limites. É isso mesmo. Mas ele faz mais isso por insegurança do que por maldade. Não é porque ele é maldoso. É porque ele quer se sentir seguro dentro de um raio de ação. Então, se você não estabelece os limites e as regras de uma forma bastante clara, ele vai testar esse limite e ele vai tentar descobrir o seu ponto fraco para isso. O que é que o adolescente gosta?
de tudo que é inédito, autêntico. Se você vai lidar com o adolescente, uma dica, não se faça passar por um adolescente, ele vai ver que isso é falso. Não tenta usar a linguagem que aparentemente ele gosta, deixa isso de lado, seja você mesmo, que ele gosta mais daquilo que é autêntico. Está de mau humor? Está de mau humor. Lida com ele e explica por que você está de mau humor. Ele gosta disso. O adolescente quer ser tratado como adolescente. Essa fase da vida, como eu disse, ela é muito rápida. Então ele quer curtir esse momento. Então, se você tratar ele como adulto, ele vai dizer, opa, eu sou um adulto, eu sou um adolescente, eu tenho necessidades, né? E também se é tratado como criança, ele vai achar que você está menosprezando as experiências dele. O adolescente não quer ser taxado, isso é errado porque ele, até mesmo num grupo de pessoas, ele quer ser especial, ele quer ser peculiar. Você não precisa passar a mão na cabeça do adolescente, mas se você souber disso que eu estou falando aqui, fica mais fácil você iniciar um assunto com ele. O adolescente adora expor sua singularidade, então ele quer mostrar o que é que torna ele tão especial. Agora observa que um dia ele pode ser um e no dia seguinte ele pode ser outro. Bipolaridade? Não, é porque isso faz parte da natureza do adolescente. Ele cria um avatar de si mesmo que, de certo modo, ele vai, às vezes, adaptando às necessidades da realidade. É preciso estar atento a isso, é preciso compreender quem é que ele é, no imaginário dele, para você poder lidar com esse adolescente. O adolescente ele gosta que você valorize as questões e as problemáticas que ele expõe para você. Então, vai fazer uma análise com o adolescente, vai dar aula para o adolescente, escute o que ele tem a te dizer. Ele não gosta quando você menospreza a experiência que ele teve. Às vezes ele traz questõezinhas que aparentemente para um adulto parece que não são importantes, né? Por exemplo, briguei com a minha mãe, meu irmão é um saco. Você pensa, isso vai passar, isso é bobeira, você já chega com aquele pacote de solução. Né? A questão, por exemplo, da dúvida sobre sexo. É muito comum o adolescente vir com essas questões para o adulto e o adulto chegar com um pacote de solução e não escutar o adolescente. Ele quer expor e valorizar aquele problema, aquele sentimento que ele está sentindo. Vale a pena escutar, porque você vai ter esse adolescente mais propício a trabalhar junto com você. Sempre que você for iniciar uma atividade nova, trabalhe a partir da zona de conforto do adolescente e vai trazendo para o teu campo. Nunca traz de paraquedas uma questão, porque ele vai se assustar, ele vai querer buscar outras coisas. Parte primeiro da experiência que ele tem sobre o assunto. Então você vai trabalhar um autor com um livro e você quer que ele se apaixone por esse autor. Busca referências na vida desse adolescente que tenha a ver com a vida desse autor para você apresentar esse autor para esse adolescente. Só dando um exemplo. Temas comuns explorados na adolescência. Em filmes, desenhos animados, série, vocês vão ver isso. Humor, tudo que é orgânico, passional. Você vê, a passionalidade do adolescente está muito relacionada à questão do sistema límbico. Ele é muito movido pelas emoções, como eu falei. O córtex pré-frontal não está completamente formado. E mais interessante que as melhores histórias de amor são sobre adolescentes passionais. Romeu e Julieta, por exemplo. O adolescente curte o escatológico. Você não precisa trazer esse tema para ele. Mas é importante saber que ele gosta desse tema. Tudo aquilo que é nojento, de certo modo, que dá um frisson nele, uma sensação diferente, ele vai gostar ou querer debater, mesmo que diga que aquilo não é a vibe dele, ele vai de alguma maneira querer debater esse assunto contigo em algum momento. O adolescente ele curte o insensato e o politicamente incorreto, porque ele está buscando a quebra do paradigma familiar, a quebra do paradigma com a comunidade em que ele vive. Ele está querendo alçar voo. E isso é extremamente natural e até saudável se você parar para pensar que esse adolescente em algum momento vai ter que de fato fazer isso. Então ele já experimenta os voos dele e às vezes ele comete exageros e excessos. O adolescente adora tudo que é mórbido, tudo aquilo que é sexual, porque os hormônios estão agindo diretamente nos órgãos genitais e nas glândulas específicas, então ele já sente desejo sexual, a eroticidade é absurda, é preciso então canalizar isso para coisas positivas, proveitosas. Ele gosta de tudo aquilo que é dinâmico, por exemplo, ele odeia isso aqui que a gente está fazendo, verborragia, blá blá blá. Ele gosta de imagens misturadas com som, então se você puder contribuir para isso, ele vai curtir mais você.
O adolescente ele é muito hiperbólico, ele é muito mágico no sentido de sair e escapar da realidade. Vamos pegar o caso do Pokémon, que é aquele desenho até meio antiguinho, mas um monte de adolescentes que não tem que lidar com pai, nem com mãe, nem com rotina. Vivem um mundo sozinho, na floresta, onde eles vivem para brincar de luta com seus Pokémons. Então a vida é divertida, ela é engraçada e ela é mágica. É uma forma de se escapar da realidade. Não é à toa que nós temos que ter tanto cuidado com os jovens e com os adolescentes em relação à questão das drogas, porque ele busca a fuga da realidade. E a droga, nós já sabemos que pode ser muito utilizada nesse momento para se fugir da realidade e escamotear um problema verdadeiro que esse adolescente tenha. O que os adolescentes eles não assumem? O que significa isso? É aquilo, eles sabem que esse tema existe, mas eles preferem não tocar no assunto. Questão de rotina, determinismo, imposição de regras, verborragia, negação de sua condição de adolescente, ele quer ser adolescente. Tá? O amanhã como essência de hoje, ou seja, você falar, justificar as ações sempre colocando o amanhã. Você tem que estudar hoje para amanhã você ser alguém. Isso não faz sentido para um indivíduo que vive muito o hoje, que vive muito o momento e quer viver esse momento. Então vale a pena você entender a importância da regra que você está propondo dentro da dinâmica que esse adolescente vive naquele momento. Isso é muito difícil, porque você tem que conhecer esse indivíduo que está na sua frente, não é só chegar e tacar a regra na cara dele. Aquilo que o adolescente não conhece, muitas vezes na cabecinha dele, né, no modo dele de ver, não vai existir. E se você parar para pensar, é bastante legítimo, né? Porque se eu não vejo, não existe. Ele precisa ver, conhecer, tocar, ouvir, para ele entender o processo. Até isso acontecer, ele pode se colocar um pouco reticente. Quais são os receios dos adolescentes? Ser excluído, não ser compreendido, ser refutado, ser injustiçado. Isso é interessante, vou parar aqui só para falar uma coisa. Às vezes o vocabulário do adolescente não está tão bem formado assim, ele ainda está num processo de autoaprendizado, e às vezes ele fala A querendo dizer B. E às vezes o professor, o pai, a mãe se irrita, porque está achando que ele está sendo maldoso, e na verdade ele só não está sabendo se expressar. Então na cabeça dele está tudo certo. E aí quando ele vê, ele está sofrendo uma punição por algo que ele não entende o motivo, por que ele está sendo punido. É preciso explicar o motivo da punição nesses momentos. Tá? O adolescente detesta ser chamado a atenção. Não significa que você não vai fazer isso, ok? Às vezes é necessário, porque, como eu disse, a imposição de regras, às vezes, para ele se sentir seguro no raio de ação, é fundamental. Mas não vamos também transformar toda a atividade com o adolescente em um desfile de regras e de broncas, porque você não vai conquistar ele em essência. Pode até ser que aparentemente ele esteja ali contigo, mas a cabeça dele está voando, está em outro lugar. É preciso conquistar esse camarada. Ele odeia ser exposto ao grupo, principalmente se ele está sendo injustiçado. Ele não gosta de ser ignorado, ele quer mostrar quem ele é lá dentro. E ele odeia quando você o trata como uma coisa menor, ou seja, quando você pensa que ele é algo que ele aparentemente pensa que não é. Então é preciso haver um acordo entre esses pensamentos daquele que orienta e do orientado. Agora, gente, eu queria falar dos cuidados que uma pessoa tem que ter ao lidar com os adolescentes. Ao lidar com adolescentes, nós precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, gente, lembrar que adolescente é menor de idade, depende da aprovação dos pais para tudo que ele vai vir a fazer. Então, se você for realizar uma atividade com os adolescentes, se você vai propor algo, tem que ter a anuência dos pais, até para evitar mal entendido. Porque às vezes você fala A para o adolescente, ele como tem todas essas questões que eu acabei de falar, que são naturais da idade, ele às vezes entende B, e ele passa outra informação para os pais. Então pode pegar mal para você pode ficar numa situação difícil, isso pode gerar até processo judicial. Então é sempre muito bom você participar, os pais, de todas as atividades que você está realizando com os adolescentes. Isso aqui é muito importante agora, gente. Olha, você que é analista, terapeuta, que você é psicanalista, psicólogo,
professor, nunca incentiva a transferência. Se o adolescente projetar uma imagem sobre você, se ele idealizar você, tudo bem, porque isso faz parte de qualquer relação de orientado e orientando. Mas observa que o professor, no caso, ou o psicanalista, o psicólogo, o psicopedagogo, não deve incentivar essa transferência. Isso tem que partir do adolescente, se for o caso. E se isso acontecer, se ele projetar uma ideia a seu respeito, você precisa sempre informar a ele que as coisas não são bem assim. Você precisa mostrar para ele quem você é e tirar de lado essa questão do mito sobre a sua pessoa. Porque, como eu disse, o adolescente ele é muito impressionável. Ele, ao mesmo tempo que é muito cético no começo, depois que ele gosta de algo, ele abraça aquela ideia e ele se torna muito passional. Então, é muito comum, por exemplo, adolescentes que se apaixonam por seus professores. Isso é uma forma de transferência. É comum acontecer? É comum, mas isso pode atrapalhar o projeto, o processo profissional que você está desenvolvendo com ele. Então, é importante que haja conversas sobre isso, que isso seja levado ao psicólogo da escola, que essa informação chegue aos pais, para que esse mal-entendido ele seja resolvido. Porque o que acontece? Se você incentiva essa transferência, você está alimentando um sentimento nesse adolescente que não é real. Se você também tem uma transferência em relação ao seu assistido, ao seu paciente, a gente chama isso de contratransferência, é preciso que você analise as motivações, os motivos pelos quais você está fazendo isso. Em 99,9% dos casos não é perigoso, mas é sempre bom buscar a terapia para entender por que você está tendo essa contratransferência com um adolescente. É muito interessante, eu faço muito trabalho de consultoria em escolas e muitas vezes eu sou convidado a visitar escolas porque está havendo problemas de relação entre professor e aluno, entre professor e professor, e muitas vezes a gente vai olhar, esse professor está sendo envolvido emocionalmente em problemas dos adolescentes, porque isso mexe com o adolescente que você foi. E a gente tem questões mal resolvidas da adolescência, então ao lidar com o adolescente, é preciso cuidar dessa parte, para você não transferir para aquele seu assistido. É muito importante que quando você propõe uma regra para o adolescente, você dá o exemplo, para não ficar apenas superficial. Ah, você faz, mas eu não. Você tem que viver essa verdade junto com ele e isso tem que ser uma coisa muito real, até porque o adolescente ele percebe o que é real e o que é falso. Nunca quebrar uma regra, isso é muito importante, porque ele sente isso como uma traição. Se você for quebrar uma regra com o adolescente por causa de força maior, é preciso explicar os motivos que te levou a quebrar essa regra e pedir a ele a anuência desse adolescente antes de quebrar essa regra, ok? Eu vou deixar 2 propostas de livro para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. Me ajudou bastante a fazer essa palestra aqui. Primeiro é O Adolescente na Psicanálise. Esse livro é muito bom, principalmente para quem está atuando como psicólogo, psicanalista e psicopedagogo também. E O Cérebro Adolescente. Esse aqui vale para pai, para mãe, para professor. A doutora Frances Jensen, ela começa a estudar o cérebro adolescente a partir do momento que os filhos dela, que eram umas gracinhas, se tornam uns monstrinhos. E ela quer entender o que motivou fisicamente essa mudança no comportamento deles. E também vou deixar uma sugestão. Já que eu sou um escritor e trabalho com livros para adolescentes, eu gostaria que vocês entrassem um pouquinho nesse universo também. Como eu disse, para a gente lidar com o adolescente, é muito importante entender como ele funciona por dentro. Quem é essa pessoinha que está ali? E lembrando que pode mudar de um dia para o outro. Então, fica essa dica de 2 livros. Céu de um Verão Proibido. Eu conto a história da Alexia, uma menina de 12 anos. E para isso, eu tive que entender como é que ela funcionava, porque é em primeira pessoa a história e é muito interessante. E O Mistério das 4 Estações, esse livro entrou para o PNLD, um programa de leitura nacional, e essa obra está fazendo muito sucesso, onde eu conto a história do Binho, é um adolescente de 14 anos, e mais uma vez foi necessário um trabalho incrível de pesquisa para entrar na cabeça desse adolescente e mostrar ao mundo como é que ele pensa. É só entrar no meu site, joaopedrororiz.com.br, lá tem todos os meus livros,
e vocês podem adquirir essas obras no meu site, eles vão autografados para sua casa. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado desse momento aqui comigo. Eu particularmente me diverti bastante de estar aqui com vocês. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado, professora Rosária, pelo convite. Espero revê-los em outras oportunidades. Até mais!